Olá pessoal, meu nome é Fabrício, sou comunicador, especialista em neurociências e agora estou no 7º semestre da Faculdade de Psicologia. E hoje o meu vídeo é basicamente para compartilhar com vocês como que foi a minha escolha de fazer uma segunda graduação e como que está sendo esse processo de estudar psicologia, o que eu estou achando, quais são as minhas disciplinas favoritas, o que foi que eu menos gostei. E assim, a decisão de cursar psicologia, ela surgiu muito no final da graduação de comunicação social, com habilitação em jornalismo, que foi o curso que eu tinha feito. E eu tinha escrito um livro-reportagem sobre bullying. Nesse processo de produzir esse livro, a gente acaba tendo que estudar um pouco sobre a ciência por trás do bullying, da psicologia, para que a gente pudesse fundamentar o projeto, né, criando um memorial descritivo. Então a gente precisaria trazer referencial teórico para fundamentar esse trabalho. Então esse foi um dos meus primeiros contatos aí com autores da psicologia, então isso já acendeu um pouco aquela luzinha de pensar, nossa, que bacana, ler sobre isso, estudar sobre isso. E outro fator muito decisivo também foi o meu processo terapêutico, né? Eu entrei na terapia em 2019, foi o meu processo de aceitação em relação à minha sexualidade, e a psicologia ela me ajudou muito com questões pessoais aí de autoestima, de aceitação. Enfim, tudo isso aí criou um solo fértil para que hoje eu me sentisse atraído aí pela área e completamente apaixonado pela profissão, que é como eu tô hoje em dia. Como que foi meu processo para entrar na faculdade? Hoje eu estudo psicologia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, aqui em Vitória da Conquista. E o meu processo seletivo, eu não fiz Enem, não fiz vestibular, não fiz nada disso. Eu participei de um processo de seleção que se chama portador de diploma, ou seja, pessoas que já fizeram uma graduação, ela tem a chance de entrar para as vagas remanescentes dos cursos dessas universidades por meio de um processo de portador de diploma. Então eu utilizei o histórico escolar da minha graduação anterior e fiz uma provinha de redação com base em 3 artigos que foram enviados para a gente previamente. E nessa seleção, 4 pessoas foram selecionadas para entrar no curso de psicologia no 2º semestre, ou seja, a gente já entrou no curso irregular. E assim, a minha paixão foi à primeira vista, sabe? Uma das primeiras disciplinas que eu tive foi Psicologia do Desenvolvimento 1, onde a gente estudava ali a infância, né? Tinha algumas questões relacionadas a Joe Bowlby sobre teoria do apego, sobre Freud ali, sobre as fases da infância. E eu acho que foi o primeiro contato que eu tive. Eu lembro que eu fiz um projeto de acompanhar algumas crianças com síndrome de Down em um projeto de extensão da minha universidade, em que essas crianças eram acompanhadas em relação ao desenvolvimento neurolinguístico. E foi muito bacana, sabe? Tipo, observar ali o processo de aprendizagem dessas crianças. Foi o primeiro contato que eu tive com uma atividade externa. E eu lembro que, à medida que essas coisas iam acontecendo, eu tinha cada vez mais a certeza de que eu estava no caminho certo. Nesse último semestre agora, eu tive as minhas primeiras disciplinas de atendimento, né? Eu tive atendimento em psicoterapia comportamental e cognitiva, onde eu utilizei a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, né? Que é uma terapia comportamental contextual, para atender os pacientes. E foi uma experiência muito bacana, porque eu já estava apaixonado e imerso na ACT nesses últimos semestres de estudo, e eu pude aplicar, né, algumas coisas, alguns conceitos. Além disso, eu tive atendimento prático também no plantão psicológico, dessa vez utilizando a abordagem humanista. E foi outra experiência também muito boa, eu tive contato com pessoas de diferentes contextos de vida, com situações bem complicadas, sabe, em relação ao desafio terapêutico que a gente tem ali na questão do manejo e de lidar ali dentro do ambiente terapêutico. Hoje, teoricamente, eu estou entre o 6º e o 7º semestre, porque permaneço sendo um aluno irregular, mas consegui adiantar bastante disciplina. E assim, alguns pontos importantes que você precisa saber caso você queira cursar psicologia. Primeiro, você precisa gostar muito de ler. É leitura do início ao fim do curso, então são leituras densas, autores de diferentes épocas, teóricos de diferentes abordagens. Então você precisa acostumar com a leitura na sua rotina. Outra coisa é que você precisa também organizar melhor o seu tempo, né? Porque a gente pensa que o tempo que a gente vai gastar é aquele tempo ali do quadro de horários, mas na verdade existem as atividades extracurriculares. Então, por exemplo, semestre passado que eu tive os atendimentos, a gente tinha também as supervisões, que eram feitas em outros horários. Além disso, a gente tem que se planejar também para os atendimentos, então tem o tempo de estudo, tem o tempo de preparação. Tudo isso precisa ser calculado pelo estudante para que ele possa se organizar melhor, não sofra com procrastinação. Inclusive, partindo desse conselho, um outro conselho que eu deixo também para vocês que pretendem cursar psicologia é participar de atividades extracurriculares já a partir do 1º semestre, se for possível. Porque você já vai fazendo o seu nome, né? Você já vai fazendo o seu networking, participando de congressos, indo em outras universidades, participando de grupo de estudos, iniciação científica. Agora mesmo eu vou participar de um projeto de iniciação científica
em que faz a aplicação da terapia de aceitação e compromisso em pacientes em estado paliativo. Então, eu tenho certeza que isso, além de agregar na minha formação, vai também me trazer currículo para mais à frente, né, eu tentar um mestrado, um doutorado, para levar essa pesquisa adiante. Então, eu acho que é muito importante quando a gente entra na universidade com esse objetivo de aproveitar ao máximo essas oportunidades que nos são entregues. Outra coisa também, galera, muito comum na faculdade de psicologia são as guerrinhas de abordagem. O que eu aconselho para vocês, fujam disso, porque acho que isso limita o seu olhar como estudante, né? Eu acho que esse é o momento de você experimentar as diferentes linhas teóricas, os diferentes autores. Lógico que a gente sempre vai ter a nossa predisposição, né? Sempre vai ter aquilo que a gente gosta mais, aquilo que a gente tem mais afinidade. Eu, no meu caso, por ter sido sido acompanhado ao longo desses anos com a terapia cognitivo-comportamental, eu tive uma predisposição aí, tenho uma afinidade maior com essas linhas teóricas, né? Mas isso não me impediu, por exemplo, de aproveitar ao máximo o conhecimento que eu tive aí com a psicanálise, com as terapias humanistas e fenomenológicas. Acho que tudo agrega de uma certa forma, né? Por exemplo, no plantão psicológico que eu atendi com a terapia centrada na pessoa do Carl Rogers, eu aprendi muitas coisas legais aí relacionadas a vínculo terapêutico, a criar um ambiente acolhedor para o paciente, a entender sobre a tendência atualizante que a gente tem como ser humano, né? De sempre buscar caminhos melhores e ter a nossa autonomia para a escolha. E eu tenho certeza que por mais que eu tenha uma afinidade por outra linha teórica, tudo que eu aprendi nessas disciplinas vão agregar aí na minha formação. Até para também fortalecer o meu senso crítico, para que eu possa entender melhor qual é o caminho que vai funcionar melhor para mim, para o paciente. Então é sério, fujam dessas guerrinhas. Mas enfim, se você é o tipo de pessoa que gosta de ler, que gosta de ouvir as pessoas, de entender sobre a mente humana, sobre comportamento, que tem aptidão aí para filosofia, para sociologia, e tenho certeza que você vai se dar muito bem com o curso. É um curso muito bacana nesse sentido. E por mais que eu não esteja experimentando o mercado ainda, né, porque eu ainda sou estudante, eu sei que é um mercado que existem muitas oportunidades, né, a gente entende isso pela demanda que a sociedade tem hoje em dia de acompanhamento psicológico. A gente percebe isso nos índices de adoecimento mental, né, que a população tem tido nesses últimos anos também. Existe também aquele medo por parte da maioria das profissões hoje em dia, que é da substituição que a IA vai trazer aí no mercado de trabalho, e eu acho que a psicologia é uma das poucas profissões que não vai sofrer tanto com essas questões, né? Porque nada substitui o contato humano, né? A pessoa, quando ela está em sofrimento, que ela decide procurar ajuda, eu acho que essa coisa do contato com outro ser humano, eu acho que isso a IA, a tecnologia, não tem como substituir. Então, eu acho que nesse ponto a gente está livre nesse sentido. Óbvio que a tecnologia ela traz uma movimentação ali no mercado, ela traz algumas mudanças, mas eu acho que isso não vai ser algo aí que a psicologia venha a sofrer tanto assim. Sobre as matérias que eu mais gostei foram as de processo psicológico, psicologia de desenvolvimento, teoria comportamental, onde a gente estuda sobre Skinner, sobre o desenvolvimento dessa questão do comportamento humano, da observação do comportamento humano, né? É uma teoria que vai estudar muito sobre como o ambiente influencia nos nossos comportamentos e como esse próprio ambiente reforça os comportamentos que a gente tem ao longo da vida. Histórico de aprendizagem e outras questões assim que eu sou fascinado em estudar. Teve neuroanatomia também, que muita gente tem medo, né, dessa disciplina, porque é uma disciplina mais da área biológica ali, mas eu adorei, tive uma professora maravilhosa que era a Elsie. Inclusive, se em algum momento ela chegar a assistir esse vídeo, beijo, Elsie, pra você, porque você é maravilhosa. Teve psicologia social 1, 2, as práticas, os estágios, tem sido algumas disciplinas assim que tem me marcado bastante. Acho que a única disciplina que não curti tanto, assim, foi estatística. Não por não gostar de matemática, porque eu até gosto, mas porque foge um pouco, assim, do que eu gosto mais de estudar, né? Mas, enfim, é um curso muito gostoso. Se você gosta da área, tenho certeza que você vai se dar muito bem. E se você tiver qualquer dúvida também sobre a faculdade de psicologia, pode comentar aqui embaixo, que vai ser um prazer para mim poder te ajudar, te auxiliar nesse percurso, de entender se é ou não é o melhor curso para você. Eu sei que eu também fiquei com um pouco de receio de entrar em psicologia por já ter 30 anos, ficava me sentindo um pouco velho para iniciar uma nova faculdade, o que é besteira, né? Hoje eu sei que isso é uma grande besteira, mas fiquei meio inseguro, confesso para vocês. Porém, tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho tido um suporte muito grande dos professores, não tenho tido dificuldade de acompanhar as demandas, apesar de ter mais dificuldade agora do que antigamente, porque antigamente, quando eu fiz jornalismo, por exemplo, eu só estudava. Hoje eu preciso estudar e trabalhar. E fazer psicologia numa faculdade pública e estudar e trabalhar junto é muito complicado, porque os cursos geralmente são diurnos, né? Então eu tenho
aula pela manhã e pela tarde. Então é sempre um desafio conseguir conciliar o meu trabalho com a faculdade, mas tem dado certo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.